Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma ATPC dos anos finais de ensino médio. Eu sou Alzira, estou na função de PCNP de língua portuguesa. Hoje aqui comigo está... Olá, professores e professoras, eu sou a Adriana, estou também na função de PCNP, juntamente com a Alzira, anos finais de ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais essa TPC, e é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa. A nossa pauta para a nossa conversa de hoje. Eu e a Adri vamos iniciar com uma leitura no Botequim, do Jô Soares. Vou falar um pouquinho ali da plataforma CAED, relativo aos dados da avaliação de fluência leitora, a qual também iremos fazer alguns comentários sobre a questão de fluência leitora, o que é fluência leitora, o que não é fluência leitora, como desenvolver a fluência leitora, e finalizamos com alguns projetos de leitura. Então, neste momento, Alzira e eu faremos a leitura do texto No Botequim, de Jô Soares. Convidamos vocês a participar desse momento com a gente. Vamos à leitura. Garçom, por favor, eu quero um café com leite e rosquinhas. O senhor vai me desculpar, mas não tem mais rosquinhas. Ah, não tem rosquinha? Não, senhor. Não faz mal. Então me dá um cafezinho simples. Isso, só um cafezinho. Com uma rosquinha. Eu acho que não me expliquei direito. Eu falei para o senhor que não temos mais rosquinhas. Acabou toda a rosquinha. Ah, bom. Se é assim, muda tudo. Acabou a rosquinha? Acabou, sim, senhor. Então me traz um copo de leite. Leite tem? Tem sim, senhor. Beleza. Me traz um copo de leite. Com uma rosquinha. Eu disse que não tem mais rosquinha. Torrada tem, rosquinha não tem. Há 3 anos que não tem rosquinha. Calma. O senhor também não precisa ficar nervoso. Não tem, não tem. Eu peço outra coisa. Eu não sou difícil para comer. Eu tomo o que o senhor quiser. Chocolate, chá, sei lá. Chá o senhor tem? Tenho sim. Garçom, por favor, eu quero um café com leite e rosquinhas. Eu já disse que eu não tenho rosquinha. Faz o seguinte, vá em outro boteco. Não me enlouquece. Vá em outro boteco. Não, pode deixar. Vamos mudar tudo. O que eu não quero é que o senhor se aborreça. Em vez disso, me dá uma coisa que alimente mais, totalmente diferente. Uma coalhada. Tá aí, uma coalhada. Coalhada tem? Tem sim. Tem mesmo? Tem. Vê lá, hein? Não vai me fazer mudar o pedido de novo à toa. Eu já disse que tem. O senhor vai querer ou não? Vou querer ou não o quê? A coalhada. Ah, claro que sim, acho ótimo. Uma coalhada. Mas não esquece da rosquinha. O senhor é maluco, é? Não tem rosquinha, não tem rosquinha. Tá bom, não precisa gritar. Traz só a rosquinha e pronto. Na mesa ao lado, outro freguês, inconformado com toda essa situação, se levanta e faz o seguinte comentário. Escuta aqui. O senhor quer enlouquecer o garçom, é? Há 10 minutos que eu estou ouvindo essa sua conversa doida. E eu juro que não sei como ele está aguentando. Olha, olha aqui, garçom. Não liga para esse maluco, não. Traz logo essa porcaria dessa rosquinha e manda ele embora. Gostaram do texto? Alzira e eu gostamos muito da leitura desse texto, e então resolvemos trazê-lo para iniciar a nossa conversa de hoje. Esse texto, ele aborda, né, um fato bem comum em um ambiente de bar, com um tom bastante humorístico,
bem característico, né, do autor, do Jô Soares, e a partir dessa leitura, uma série de questões que podemos levantar para discussão. Entre elas, né, em se tratando desse gênero de texto, né, de uma crônica, essa crônica ela marca muito bem uma situação comunicativa, envolvendo aí o garçom e o freguês. Essa situação comunicativa, ela nos permite repensar nas diferentes situações de relacionamento, nas diferentes personalidades, a questão da tolerância a determinados comportamentos, a resiliência e uma série de outras questões que podemos, né, depreender da leitura desse texto. Então, percebem que para que haja a compreensão e a construção dos sentidos desse texto, a fluência leitora é um dos elementos essenciais. E é esse um dos pontos que trataremos a partir de agora nessa TPC. Então, discutiremos aí com vocês o que é essa fluência leitora, como desenvolver a fluência leitora em nossos alunos, lembrando que a questão da leitura é algo que perpassa aí todos os componentes curriculares de todas as áreas do conhecimento, né, Alzira? É isso mesmo, Dri. Essa questão da fluência leitora é importantíssima e que vai perpassando, né, ali, todas os componentes curriculares, porque todos os componentes curriculares leem textos. Bem, aqui eu trouxe ali uma face da plataforma CAED para que a gente possa discutir sobre essa questão da fluência leitora. Em 2021, as escolas realizaram a avaliação de fluência leitora, com segundos anos, terceiros anos e sextos anos. Segundo ano, tanto a rede estadual quanto a rede municipal realizou a avaliação de fluência leitora. Já com terceiros e sextos anos, apenas a rede estadual. A avaliação de fluência leitora, ela tem como objetivo verificar a capacidade dos nossos estudantes de lerem com velocidade, precisão, expressão e compreenderem aquilo que eles estão lendo. E estes são os resultados apresentados para toda a rede e estão disponibilizados na plataforma CAED. Todos nós já conhecemos a plataforma, ok? Então, aqui tem, no geral, qual é a característica de leitura dos nossos estudantes dos sextos anos? Aí nós temos aqui os dados, pré-leitor, nós temos 7% de pré-leitores. O que é o pré-leitor? É aquele estudante que não dispõe de condições mínimas para realizar a leitura oral, ainda de palavras isoladas. Então, mesmo sendo só palavras isoladas, ele ainda não atende, ele não consegue ler, tá? Imagine uma frase, uma oração. Né? Não é possível, ele não dá conta de fazer essa leitura. Então, nós temos aí 7% de crianças que hoje estão no sétimo ano, certo? Porque foi realizada no passado e hoje eles estão nos sétimos anos. E provavelmente, se esse ano ocorrer novamente essa avaliação, esse total irá aumentar. Porque as nossas escolas, né, elas têm nos relatado que têm recebido muitos estudantes que não compreenderam ainda o processo de escrita e, obviamente, ali a leitura. E nós temos aí o pré-leitor, nível 1 nós não temos, aí nós temos uma pequena porcentagem de nível 2, temos ali um pouquinho também do nível 3, não temos o 4 nem o 5, e temos do nível 6, né? O estudante ele lê até 10 palavras, ou 5 pseudopalavras. Pseudopalavras são aquelas palavras que não existem na língua, porque elas não têm significado, tá? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver quais são essas palavras que foram utilizadas para que o nosso aluno lesse. Tem ali uma quantidade de pseudopalavras, e aqui do nível 3 ele consegue ler ali umas 10 palavras. Aí temos também o leitor iniciante, aí, né, que está ainda no nível 3 e tal.
E passamos do pré-leitor, vamos para o iniciante. O leitor iniciante está lá em azulzinho. A quantidade de leitores iniciantes que nós temos nos nossos sextos anos, a porcentagem 67%. E de leitor fluente, 27%. Então, o leitor iniciante é aquele que lê palavras e pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada, em um padrão de leitura silabada. Ou seja, ele consegue ler algumas palavras, ele lê palavras, ele lê pequenas sequências, mas pausando, dando muitas pausas e de forma silabada. E é um grande índice aqui nos nossos sextos anos. O leitor fluente é aquele que já venceu os desafios relacionados à decodificação das palavras e, por isso, lê de modo mais automático. E nós temos 27%. Então, a grande maioria dos nossos estudantes são leitores iniciantes, que têm dificuldades. Se ele ele consegue ler ali palavras, pequenas sequências, de forma pausada e silabada, será que ele consegue compreender aquilo que ele lê? O fluente, tá lá. Ele já venceu os desafios relacionados à decodificação. Então, ele não tem mais problema com as questões de decodificar aquilo que ele lê, diferente ainda do leitor iniciante. E aí ele consegue essa leitura mais automática, que flua melhor. Ok? O que eu quero chegar? Que a fluência leitora é ser capaz de compreender aquilo que ele lê. E eu deixo essa pergunta aqui. Os nossos estudantes, eles compreendem aquilo que eles leem? Para uma pequena reflexão. E afinal, o que é fluência leitora? E o que não é fluência leitora? A fluência leitora é justamente que o estudante tenha capacidade de ler os mais variados tipos de textos com compreensão e sem hesitar. Tanto quanto ele lê em voz alta, um texto em voz alta, quanto na sua leitura, né, na leitura silenciosa. Então, qual é o nosso objetivo? Desenvolver a fluência leitora para que o nosso estudante compreenda, que ele entenda aquilo que ele lê. O que não é fluência leitora? É a capacidade de oralizar com rapidez palavras lidas em um texto. Quando nós pedimos para nossos estudantes lerem, sei lá, de repente, né, cada trecho de um texto, cada parte ali de um texto, ele tem essa capacidade de oralizar com rapidez. Muitos têm essa capacidade de oralizar com rapidez. Mas, será que ele está compreendendo aquilo que ele está lendo? Então, eu volto à mesma pergunta. Os nossos estudantes, eles entendem, eles compreendem o que eles estão lendo? Porque ler de forma rápida não quer dizer compreensão daquilo que ele lê. Então, não está desenvolvida a fluência leitora. A fluência leitora só é desenvolvida quando o nosso estudante compreende aquilo que ele lê. E desenvolver a fluência leitora, né? Para desenvolver a fluência leitora, nós, professores, temos que oportunizar situações, atividades que correspondam às práticas sociais que nós, né, estamos expostos, inseridos no nosso dia a dia. Quantas práticas, né, de leitura, de situação de leitura,
elas se fazem presente no nosso cotidiano. E, para desenvolver a fluência leitora, eu preciso trazer atividades, situações que promovam a leitura e que façam sentido para o nosso estudante, ou seja, situações significativas para que ele esteja apto a enfrentar as demandas de leitura nos vários contextos que ele estiver inserido, na escola, no seu trabalho, no seu lazer, para que ele, né, todas essas situações que ele está, né, situações de leitura, que ele esteja exposto, que ele seja capaz de se sair bem. Por exemplo, numa entrevista de emprego, ele precisa se programar para isso, ele precisa entender o que fazer isso, ele precisa elaborar um currículo, ele precisa ler esse currículo, o que está pedindo. Então, ele precisa saber ler um extrato de banco, uma placa. São situações que estão diariamente ali na nossa vida, situações de leitura, e ele precisa compreendê-las, estar apto para se sair bem. E uma das modalidades de leitura que nós temos é a leitura colaborativa compartilhada, que ela auxilia muito os nossos estudantes para que compreendam os textos. Essa leitura colaborativa compartilhada, ela é uma leitura realizada pelo professor junto com o seu estudante. E conforme o professor vai lendo, ele vai fazendo pausas e vai questionando o estudante em relação às pistas linguísticas que o texto traz e também sobre o contexto de produção desse texto. Então, é uma leitura que vem para contribuir para a compreensão de textos. E é um tipo de modalidade de leitura que oferece essas estratégias, capacidades de leitura. Quando o professor vai fazendo essas pausas, ele vai fazendo essas perguntas para o estudante vai fazendo inferências, o estudante vai levantando hipóteses, e assim ele vai construindo o sentido do texto, compreendendo aquilo que está sendo lido. Desenvolver a fluência leitora não é treinar a leitura em voz alta. Não é. Então, fluência leitora é compreensão e não treino de leitura em voz alta. Vamos falar um pouquinho dos projetos, Dri? Isso aí. Então, esses dados que a Alzira trouxe, né, que foram publicados, estão lá para visitação na plataforma CAED, eles mostram a defasagem que os alunos se encontram nessa questão de desenvolver, né, a habilidade da competência leitora, a fluência leitora. E, de novo, né, é importante sempre repensarmos que ter uma fluência leitora não é a questão somente ler de forma com agilidade, mas é ler e compreender e construir os sentidos daquele texto que está sendo lido. E como organizar, então, atividades para desenvolver essa fluência leitora? Os projetos são sugestões de atividades para trabalhar a leitura e que permitem desenvolver a fluência leitora nos alunos. Então, realizar projetos de leitura nos quais ler em voz alta seja requisito para a situação comunicativa. E o que é essa situação comunicativa? Como ela ocorre? Então, a situação comunicativa, nós consideramos aqui aquela situação que envolve um grupo de elementos dentro de um ato de comunicação. Então, nós temos aí os principais elementos:
o emissor, que é quem fala, o receptor, com quem se fala, as informações que estão sendo passadas, que chamamos de mensagem. Tudo isso é feito através de um código e um canal. Então, nesse momento, eu estou sendo o emissor, estou aqui falando, vocês são os nossos receptores, estamos passando uma informação em relação, discutindo com vocês, conversando sobre a questão da fluência leitora, utilizando, neste caso, a língua portuguesa, e o canal que estamos tendo contato, esse canal de comunicação, é pelo YouTube. Então, no momento de realizar esses projetos, trazendo aí para o contexto escolar, das práticas sociais escolares, é importante pensar nessa situação comunicativa das práticas sociais escolares e não escolares. Alguns exemplos para o trabalho e desenvolvimento da fluência leitora é a questão do audiolivro, a Alzira vai falar na sequência um pouquinho sobre isso, a realização de sarau, leitura dramática, são atividades que permitem com que o aluno faça a leitura em voz alta, que o aluno emita suas opiniões. Uma outra atividade é o painel de leitura, li e recomendo. É uma atividade que tem tido bastante êxito, em que o aluno, após a leitura de um texto, de um determinado livro, após assistir a um filme, ele escreve, então, um depoimento. E aí ele pontua se ele gostou, não gostou do que ele leu, do que ele assistiu, e o porquê. E aí desenvolvendo a questão da argumentação. E então a sugestão é formar esse painel num ambiente, num local bem estratégico na escola, em que outros alunos possam ter, né, o contato, e a partir daí gera, então, às vezes, a curiosidade de um outro aluno. Olha, meu colega leu aquele livro, que legal, quero ler também. E também, muitas vezes, o aluno ele dá um depoimento que ele não gostou de determinada leitura. Isso é ótimo, porque um outro aluno também pode falar, não, vamos ler. E aí ele pode, então, contrapor, e aí a gente vai desenvolver outras capacidades de leitura, né? Que entra aí a questão da apreciação, da réplica, ou seja, você vai ler, compreender, você vai respeitar a opinião do outro, mas você vai se posicionar também em relação àquilo que você pensa. Os seminários, os debates também são sugestões de atividades que contribuem para desenvolver a fluência leitora. A partir do momento que o aluno precisa expor um trabalho, seja em qualquer área do conhecimento, na aula de filosofia, de história, de geografia, de matemática, ou seja, todo momento que o aluno ele está falando, ele está desenvolvendo essa fluência leitora. E é importante a gente pensar bastante nessas questões. No próximo slide, a gente pode. Nós vamos então dando sequência falando dessas sugestões em que projetos de leitura, eles precisam ter algumas coisas bem pontuadas, bem marcadas, para que realmente deem condições para que haja o trabalho com a fluência leitora e que realmente os alunos desenvolvam essa capacidade. Então, do ponto de vista da prática social, os projetos de leitura, eles dão a oportunidade e a participação dos alunos nessa situação comunicativa, na qual a leitura em voz alta é essencial. Então, o Zira trouxe também lá dizendo o que é uma fluência leitora e o que não é. Não é só o aluno ter uma leitura ágil, com fluidez, ele precisa ler, compreender aquilo que está sendo lido. Que do ponto de vista didático, no próximo slide, nós temos aí algumas atividades que também vão contribuir para desenvolver. Então, quando eu falo em práticas sociais, as práticas sociais, elas são práticas educativas. As práticas sociais escolares, que a Alzira deu o exemplo da leitura colaborativa, ela explicou muito bem quão importante é essa leitura colaborativa, que ela acontece antes da leitura, durante e depois. Então, lá no início já da leitura, questionando o título, o autor, e algo que é essencial, o contexto de produção de determinado texto. Isso afeta na compreensão e afeta também na construção dos sentidos. Então, é muito importante a gente saber em que momento foi escrito aquele texto, qual é o contexto social, político que estava acontecendo,
Alguns exemplos aí para trabalhar com a leitura colaborativa, desde os anos finais e ensino médio, é o trabalho de leitura com artigos científicos, com as resenhas críticas, a leitura e debates de editoriais, chás de notícias, reportagens, as crônicas, né? Como o exemplo que a gente trouxe bem no início da nossa conversa hoje, da crônica do Jô Soares. Então, essas práticas escolares. E quando a gente fala de práticas não escolares, a Alzira também já citou, e só dando uma retomada, o aluno ele precisa ler, ter a fluência leitora para ele compreender, para preencher, como ela disse, um currículo, para como se portar diante de uma entrevista de emprego, para conseguir ler um cardápio, para conseguir ler as diversas placas outdoor que nós temos. E aí, a leitura em voz alta em dupla, a leitura em grupo, gravar uma leitura e ouvir novamente, são atividades, são sugestões de práticas que contribuem para o desenvolvimento da fluência leitora. Quando, né, você comenta aí, né, esses 3 momentos da leitura, né? Nós temos o antes, o durante e o depois. E a leitura colaborativa, compartilhada, ela é uma estratégia perfeita para trabalhar com esses 3 momentos da leitura, né, Dri? Sim. E a gente está sempre comentando, né, nas nossas formações, com os professores, com os coordenadores, e trazendo exemplos dessa leitura compartilhada, que é uma leitura que ela pode ser realizada por qualquer professor, com qualquer texto, tá? Tanto pode ser utilizada geografia, história, em qualquer disciplina é possível realizá-la. Ainda, né, um artigo científico. O artigo científico, ele perpassa ali por várias, né, disciplinas e que pode ser feita em forma de uma leitura compartilhada, uma leitura realizada professor e estudante. Isso, Alzira. E também é quando o depois, né? Então, eu falei do antes, a explorar título, autor e contexto. Durante, né? Como você bem explicou, a questão das pausas, das boas perguntas, para que o aluno levante hipóteses, para que ele verifique se as hipóteses foram ou não confirmadas, para que ele possa fazer inferências, antecipações. E o depois, tão importante quanto, é aquele momento da retomada, né, onde você vai construir ali com o aluno aquela retomada de que todas aquelas hipóteses que foram levantadas durante a leitura, elas se confirmaram, não. Então, é um momento bem importante, e essa leitura colaborativa, como a Alzira disse, a gente tem falado bastante sobre ela, tanto na primeira TPC que fizemos, como nas formações, porque realmente é uma estratégia de trabalho que ajuda e colabora para desenvolver a fluência leitora. Alzira. Já vamos aqui. Né, dessas estratégias que a gente pode estar utilizando, né, para o trabalho com os nossos estudantes, para o desenvolvimento da competência leitora, né, competência leitora, da fluência leitora, é o audiolivro, né, que o audiolivro, ele é uma gravação de um conteúdo, né, de um livro, que é narrado em voz alta. Aqui nós trouxemos um exemplo para vocês darem uma olhada como que é. Então, o audiolivro ele pode ser realizado ali pelos nossos estudantes. Lá nós pegamos do Pequeno Príncipe, que é um texto, né, muito trabalhado nas escolas, várias escolas, elas comentam com a gente, né, Dri, essa questão de trabalhar com o Pequeno Príncipe, e aqui tem um audiolivro produzido a partir da leitura do livro O Pequeno Príncipe. Bem, o nosso tempo ele é sempre, né, é curto, é um tempo mais curto, e já estamos chegando aqui no finalizando, né? Nós conversamos então sobre a fluência leitora. A gente, né, nós professores temos, né, esse objetivo permanente, né, de estar formando o nosso estudante para que ele seja um leitor
né, proficiente, e trouxemos, para que seja desenvolvido essa fluência leitora, trouxemos uma modalidade de leitura, não que as outras não sejam importantes, também são muito importantes, mas nós destacamos uma modalidade, que é a leitura colaborativa, compartilhada, para que auxilie vocês nessa, né, missão de estar fazendo que os nossos estudantes leiam e entendam aquilo que eles leem. É isso que nós desejamos, que o nosso estudante leia e mais, né? A Adri colocou muito bem quando ela disse da apreciação e réplica, que ele compreenda, mas também ele se posicione, né? Ele saiba dizer porque gostou ou porque não gostou de determinados textos, né? Então, se posicionar perante aquilo que ele lê. E que fique bem claro que a leitura em voz alta, o treino da leitura em voz alta, não desenvolve a fluência leitura. Ao contrário, né? Para o desenvolvimento dessa fluência leitora, é necessário o estudo do texto e da compreensão do mesmo. E o estudo do texto ele tem que ser realizado, professor, com os seus estudantes, para que seja compreendido, entendido esse texto e que esse aluno se posicione perante aquilo que ele acabou de ler. E, ao mesmo tempo, também é preciso a gente pensar na questão dessa compreensão do texto, como a Alzira está discutindo aqui nessa última fala dela, porque o texto, quando ele foi escrito, tem elementos textuais que afetam a construção desses sentidos, que é chamado, então, a materialidade linguística. Então, as palavras, a forma como o texto foi escrito, nada é por acaso, né? Tem uma intencionalidade, tem uma finalidade, e tudo isso afeta a questão da compreensão. Então, é muito importante contextualizar e, de novo, ter atento a esse contexto de produção, que envolve, então, quem fala, de que lugar se fala, qual é a inscrição política ideológica do autor de determinado texto. Então, todas essas questões, elas precisam ser discutidas para que o aluno tenha essa fluência leitora. E, de novo, fluência leitora é a capacidade de ler, compreender e construir os sentidos. Então, eu deixo aqui para vocês a sugestão de uma leitura de um texto que a gente também tem falado, que chama-se A Ordem do Discurso, do Michel Foucault, e ele discute muito essa questão das condições de produção, do lugar de fala, né? Essa questão de quem fala, fala de qual lugar, de que posicionamento, e o quanto isso afeta a construção dos sentidos. E os projetos de leitura, então, que trouxemos aqui, nessa nossa conversa, ele vem como sugestões para que seja trabalhada essas situações de comunicação e que realmente os nossos alunos tenham essas leituras genuínas e que esse percentual aí, né, que os dados nos mostram dessa avaliação da fluência leitora, de 67% dos nossos alunos estarem como leitores iniciantes, são alunos que estão no 7º ano. Porém, se formos fazer essa avaliação nas demais séries e anos do ensino médio, também veremos aí uma grande defasagem, né? Então, espero que essa conversa possa auxiliá-los aí nas práticas escolares e já me despeço por aqui para passar a palavra novamente para a Alzira. Qualquer sugestão, qualquer apontamento, entre em contato conosco no Núcleo Pedagógico, estamos à disposição para ouvi-los e auxiliá-los naquilo que for preciso. Então, obrigada e até a próxima. Bem colocado, né, Adri? Essa questão que você finaliza aí, da competência leitora, da questão da compreensão,
e do se posicionar, que a gente também quer muito que eles se posicionem sobre o que eles leem. E isso tem que acontecer. Esse texto que você traz do Foucault, né, ele não é só voltado para a língua portuguesa, ele é voltado, é uma leitura para todos, né? Até porque acredito que em toda leitura, né, qualquer professor, antes de iniciar a leitura de um texto, ele contextualiza aquele texto, né? E e essa questão do autor, né? Qual é a ideologia que esse autor traz? Isso é muito importante. E tem que ser discutido com os nossos estudantes. E você também comentou a questão dos índices, realmente, e que bom seria que fizessem essa avaliação com os alunos do 7º ano, 8º ano, 9º ano, primeira série, segunda série, terceira série. Para que a gente soubesse, né, que nível que está o nosso estudante em relação à fluência leitora. Porque a gente percebe, né, em conversas com vários professores, que mesmo no ensino médio tem né, ali meninos e meninas que não leem, que não compreendem aquilo que leem. E isso é muito grave, né? Você está no ensino médio e ainda não compreender o que lê. Mas, quem sabe, logo a avaliação de fluência leitora vai aí para todos os anos e séries. Então, vou me despedindo aqui. Foi um prazer estarmos juntos novamente, conversando um pouquinho sobre fluência leitora. E como a Adri diz, estamos à disposição para o que vocês precisarem no núcleo pedagógico. Não só nós, né, de língua portuguesa, mas todos os PCNPs. Muito obrigada, até uma próxima. Até. Olá, professor! Olá, professora, tudo bem? Aproveitando o momento da TPC desta semana, só para lembrá-los que o período para a realização das redações do Hospital de Amor de Barretos já se iniciaram. E aí na escola, vocês já começaram os trabalhos com os nossos estudantes? O período das produções, 4/4 a 10/6. A banca de avaliação nas escolas, a partir do dia 13/6 até 24/6. O envio das redações para a diretoria de ensino até 24/6 de 2022. O tema se liga aos sinais e sintomas. O câncer infanto-juvenil é uma possibilidade. Todo o material, informações está no site iep.hospitaldeamor.com.br. Participe, divulgue, trabalhem com seus estudantes. Obrigada!